Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Oi, Boa, Sou. boa noite, Sossô. Oi, ela. Oi, tá? Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, Elaine? Tudo ótimo, tudo ótimo. Oi, tudo bem, gente? Achei que vocês não voltassem mais. Oi, Fefe, tudo bom? Voltamos, eu voltei antes. A Soraya que tá com o fuso horário na cabeça ainda, coitada, já tá aqui trabalhando. Eu voltei no sábado à noite, tomei a zuretinha, mas até acostumar com o fuso, mas bom que as informações estão frescas na cabeça. Isso aí, vamos fazer o nosso webinar. Fazia tempo que a gente não via a Soraya aqui no nosso webinar, então tá todo mundo com saudade. Sou obrigada por ter vindo hoje aí, ainda na volta de viagem. Eu vou pedir para todos mutarem, quiserem deixar as câmeras abertas, mas mutarem os microfones. E as perguntas, se vocês puderem jogar no chat, eu acho que atrapalha menos a concentração, mas fiquem à vontade aí de levantar a mãozinha ou até eventualmente abrir o microfone, tá bom? Boa aula, Sou, um beijo. Obrigada, Elan. Beijo, beijo. Bem, pessoal, hoje o webinar vai ser um pouquinho diferente. Vou contar um pouquinho da experiência que eu passei lá na China, que nós, né, passamos na China. É uma experiência maravilhosa, muito aprendizado. A gente tem muito que aprender com a cultura deles. Mas vou focar então nessa primeira semana que eu passei com eles lá. Oi, Dri, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo. E vou fazer com vocês uma revisão do IORT, tá bom? Para quem não me conhece, sou Soraya Onishi, me formei na USP, fiz minha especialização com a Elaine na PCD Central, fiz parte do suporte clínico da Line, depois e até hoje no TPS da Team One, e participei do projeto de implementação da Angel aqui no Brasil, então desde fevereiro, março, com o produto, e na minha experiência agora indo para a China e conhecendo ali de perto a fábrica, o headquarter, e vou passar um pouquinho dessa experiência. Para quem ainda não segue, Timoan tem uma página no Instagram e sempre os links para os webinars ou os cursos estão ali na bio. A Angel, então, ela é uma empresa já com mais de 20 anos no mercado. Acredito que todos aqui já sejam credenciados, né? E o headquarter deles fica em Xangai, né, onde a gente foi visitar. Capital, então, um pouco mais distante, que é Pequim, né? Eles consideram como Xangai o futuro da China e o Pequim, que é a capital, é o presente, né? Então, Xangai é uma cidade bem diferenciada, bem tecnológica, é muito diferente da impressão que eu tinha da China, dos chineses, tá? Chegamos em Xangai, tivemos a oportunidade de entrar no headquarter deles, tivemos uma reunião, uma apresentação de vários produtos novos que que apresentaram para nós. Fizemos um tour pela empresa. Depois tivemos a oportunidade também em Xangai em conhecer uma clínica, que é uma clínica própria da Angel Online, onde vários ortodontistas trabalham nessa clínica, né? E tocam tratamentos tanto de crianças, então produto Kid, como para pacientes adultos também. Então, essa da esquerda é a entrada da clínica, o hall de entrada, ali à direita a recepção. Fomos todos muito bem recepcionados. E aí a gente fez um tour pela clínica, ele tem o produto Kid na China, ele tem uma parceria, né, uma colaboração com alguns desenhos, então My Little Pony para as meninas e dos meninos os Transformers, né, que isso não veio para o Brasil dessa maneira, mas lá eles têm essa colaboração com essas duas marcas. E aí tudo vem no esquema, tanto a caixinha como os detalhes da apresentação da caixa do paciente vem com essa apresentação. Infelizmente para o Brasil ainda não, mas quem sabe para o futuro próximo.
E em Xangai também tivemos a oportunidade de participar de um congresso, né? É um congresso como se fosse um CIOSP, ele tem uma feira grande. Não fizemos nenhum tipo de curso, nem participamos de palestras, mas fomos até o stand da Angel. E ali eles apresentam alguns produtos, né, relacionados, então, tanto para o cuidado de higiene do paciente em relação à higiene oral, como o cuidado de higienização dos alinhadores, que pode ser que sejam produtos que venham aos poucos aqui para o Brasil, né? Então, ali mostra um ultrassom portátil para o paciente, entregue ao paciente, para o paciente higienizar o alinhador. Tem um produto que é como se fosse um Waterpik, né? Eles chamam de um fio dental elétrico, mas é o Waterpik. Tem uma caixa que é entregue ao paciente que pode fazer a higienização do alinhador dentro de um líquido. Ela está mostrando ali nas mãos os tiwis, né? Então, os tiwis tanto na forma do rolete, que é o rolinho que a gente está acostumado, como na forma, outras formas também, que é de um coelhinho, que dá para mostrar aqui do lado esquerdo. Tem uma série de produtos associados à marca, tanto para a higiene bucal quanto para a higiene do alinhador, né? E tudo isso destinado, então, para o paciente. Muito interessante. A gente, dentro desse stand também, a gente teve uma demonstração do Moelle, que é vou mostrar daqui a pouco para vocês. E ela fez a demonstração de todos os produtos, né? E aí ficamos um tempo aí nesse stand e falaram também sobre o scan, né? Agora já o scan sem fio, né? Do Panda sem fio. Então, todas essas tecnologias que possivelmente virão, ali ela mostrando o kit de escovação, kit portátil, então, para o paciente fazer a escovação, a escova e escovação do alinhador, dos dentes e o copinho. Depois, fomos visitar a fábrica da Angel, então ela fica a mais ou menos 2 horas de carro, de ônibus, distante de Xangai. É uma cidade chamada Uxi, né? É próximo, não tão próximo, mas próxima. E nesse local da fábrica, a gente teve contato, então, com uma série de palestras, né? Então, ortodontistas renomados, professores de boas faculdades, boas universidades da China, que já trabalham com os alinhadores, deram vários cursos para nós. Aí ela mostra um painel que ele se atualiza em tempo real, então a quantidade de alinhadores que são produzidos, né, na China. A apresentação do lugar é bem bonita, né, e bem impressionante. Depois fomos conhecer então a fábrica, né? Lá a gente não podia fotografar nem nada, mas fomos fotografados e onde mostra toda a linha de produção do alinhador, né? Desde a sua produção até a colocação dos angel buttons, como polimento do alinhador. E tivemos acesso, então nessa fábrica tem a confecção do alinhador e nesse mesmo espaço, né, em Uxi também, eles têm o centro de planejamento, então todos os técnicos, né, que ficam no local fazendo os planejamentos aí orto. O perfil dos técnicos são jovens, como vocês podem ver aí no vídeo, né? Eles têm uma meta para cumprir por dia de planejamento, se não me engano, de 12 a 15 planejamentos iniciados naquele dia e finalizar todos que estão em andamento, né? O perfil deles são jovens, mas eles são muito dedicados. Vários estavam com livros de ortodontia, né? E eles são treinados e passam por uma série de fases de treinamento, né? Depois de um ano de treinamento, eles são capazes de serem direcionados para um outro setor, onde eles vão se aprofundando até ter um know-how no desenvolvimento de um setup aorto. Tá? Muito interessante a maneira e a velocidade como eles movimentam esse software, é impressionante. Fiquei bem impressionada com esse setor. E aí conhecemos então a fábrica, o setor de produção,
E tivemos, então, acesso a algumas informações, mas eu queria falar um pouquinho com vocês, não sei se vocês já fizeram isso dentro da página de vocês. Todos aqui são credenciados? Provavelmente todos, né? O que eu quero que vocês... Deixa eu dar uma olhada, abrir meu chat. A maioria diz que sim, sou. Maioria sim, tá. Não sei se vocês tiveram já acesso a essa nova ferramenta, né? Foi uma aquisição recente, que é o iSmile Maker. Todo mundo já fez esse cadastro do iSmile Maker? O que eu vou pedir para vocês? Das ferramentas que vocês têm acesso na plataforma iOrto, então, a iOrto é uma multiplataforma, onde você tem acesso aos seus setups. Só que, além de ter acesso aos seus setups, a gente tem algumas ferramentas que são extremamente interessantes e que, para um futuro próximo, a gente vai ter acesso a mais ferramentas, tá? Acredito que a Elaine já deve ter pincelado com vocês o iCef, o Make It, mas esse iSmile, ele é novo, né? Então, vou pedir para vocês, assim que finalizar o webinar, se vocês tiverem um tempo, de fazerem esse cadastro, porque é extremamente interessante. Então, ao clicar nesse iSmile, vocês vão ter acesso a essa página daqui. Nessa página, que é o demonstrativo do iSmile Maker, vocês vão clicar nesse iniciar simulação de sorriso, aqui no canto inferior esquerdo. E ao clicar nesse iniciar simulação de sorriso, vocês vão ter acesso a uma página para vocês criarem um desses 3 modelos. Então, a gente pode colocar o nosso logo, a gente pode colocar o nome da nossa clínica, escolher um desses 3 modelos, associar um e-mail, associar um telefone de contato. E para que isso? Ao criar este cadastro, você pode direcionar esse link de simulação de sorriso para todos os seus pacientes, né? Então, ou futuros pacientes. E o paciente, quando ele clica nesse link que você enviou, ele vai receber essa imagem de simulação. E ao clicar em iniciar a simulação de sorriso, o paciente vai tirar uma fotografia, e aí, ao tirar a fotografia, depois de 1 minuto, ele tem uma simulação do sorriso. E quando ele finaliza a simulação de sorriso, você vai receber isso dentro da sua página do iOrto. Quais foram as pessoas que sinalizaram, que finalizaram essa simulação, que querem entrar em contato com você? Porque o paciente ele também preenche um cadastro na hora que ele vai fazer essa simulação. Então, são leads que você vai receber. É bem interessante. Então, recapitulando. Clicou na ferramenta iSmile, entrou nessa página, você vai iniciar a simulação do sorriso, você vai preencher um cadastro, e nesse cadastro, você, doutor, vai escolher um dos 3 modelos que pode ser editável. Ah, eu cansei do modelo 1, quero passar para o modelo 2. Dá para editar esse campo. E aí você monta essa figura, que é exatamente a figura que o paciente vai receber. Montou o modelo, 1, 2 ou 3, você vai gerar um link. E esse link você pode disparar através de WhatsApp ou suas redes sociais. O paciente recebeu esse link, ele vai criar essa simulação e tem o botão de contate-nos, então você já deixou ali o seu contato, o seu e-mail, e o paciente ele vai entrar em contato com você, e ao mesmo tempo que ele já criou a sua simulação de sorriso, você já recebeu essa informação dentro da plataforma iOrto, tá? Então,
eu vou pedir para vocês que assim que vocês finalizarem, já preenchem esse cadastro, já escolham o modelo e já disparem isso para os pacientes ou futuros pacientes de vocês, tá? Bem interessante. Isso então já está disponível para todos aí dentro da plataforma. E trago para vocês também algumas novidades que ainda não estão disponíveis no Brasil, mas que em breve, né, a gente vai ter acesso. Uma das novidades, então a gente sabe que hoje o produto Angel no Brasil ou é Select ou ele é Kid. A gente tem essas duas possibilidades de produto. E a gente sabe que a gente tem o Angel Aligner Pro, né? Então, que é um produto diferenciado, que certamente virá com custo mais elevado, mas que é muito comum na China. A gente perguntou naquela clínica que é própria para Angel, né? Angel Aligner em Xangai, é a clínica da Angel em Xangai. A gente perguntou quanto eles vendiam de produto Select, qual era a porcentagem entre Select e o Pro, né? Que o Pro é um produto que a gente não conhece ainda, e ele falou que 90% dos seus pacientes são tratados com o Pro, né? Talvez porque lá a diferença de custo, por ser uma clínica da própria marca, seja muito ínfima a diferença, por isso da escolha pelo Pro. O que eu vou falar para vocês é que a diferença entre ele e o produto Select, que vocês já devem ter tido acesso a ele, a diferença dos dois produtos é que o Pro ele vai trabalhar com dois alinhadores diferentes. Durante 7 dias, ele vai usar o Master Control S, que é o que vocês têm usado desde então no Select, no produto Select. E depois desses 7 dias, ele passa a usar o Master Control, que é um alinhador mais rígido, né? Então, quando eles explicam para a gente a diferença dos produtos, eles explicam que o Pro ele é utilizado para tratamentos com uma complexidade maior. Então, durante os 7 dias, é um alinhador mais flexível, lembrando que ele é o tripla camada, são 2 camadas resistentes na parte externa e na parte intermediária é a camada mais flexível, e o Master Control não, ele já é um alinhador mais rígido, né? Então, eu tenho um movimento maior com o Master Control S, mas eu controlo e eu tenho uma perda menor, né, uma recidiva menor se eu contenho mais aquele movimento durante o uso de 3 dias desse Master Control, tá? Não é um produto que ainda está disponível no Brasil, mas que futuramente, provavelmente sim. Outra coisa que está associado ao lá fora, junto com o Angel Aligner Pro, o paciente ele recebe esse MOL, que nada mais é do que um controle. Então, o paciente recebe este dispositivo com que ele pode filmar, né, criar imagens, gerar imagens de toda a boca com alinhador e sem alinhador, para que o doutor ele possa ter um acompanhamento. Então, todas essas imagens elas são geradas por um aplicativo e o doutor tem acesso, então, a essas imagens e ele pode fazer um acompanhamento maior em casos de pacientes que não vêm ao consultório com tanta frequência, tá? Comum ali os questionamentos em relação ao tempo de troca dos alinhadores, ele é muito semelhante com o que a gente faz aqui no Brasil. Então, crianças, 7 em 7 dias, adultos, dependendo do uso, 10 em 10 dias ou 14 em 14 dias. E os pacientes que vão ao consultório, ele relatou que normalmente vêm a cada 2 meses, e aqueles que vêm a cada 3 meses ou mais, ele faz esse acompanhamento como L à distância, né? Então, o paciente, ele fotografa com e sem o alinhador, e todas essas fotografias são enviadas diretamente ao software, tá? E lá na China, esse produto está associado, então, já ao Angel Aligner Pro. Outras ferramentas que estão por vir, né, que estão sendo desenvolvidas, né, e que brevemente chegarão para nós também. Então, hoje a gente tem essas 3 ferramentas que a gente pode explorar e muito. O iCef, que traz toda a cefalometria, inclusive crescimento, período de crescimento do paciente, pacientes em crescimento. Ele dá o período puberal do paciente, em que fase do crescimento puberal está o paciente,
além da análise cefalométrica por completo. A gente tem o Make It. Esse Make It é que ele faz uma previsão, né, de sorriso do paciente. A gente tem o iSmile, que a gente acabou de ver, que o paciente pode, através desse aplicativo, um simples link, fazer a sua correção, como ficaria a correção da sua correção dentária, e ele ter o contato direto com vocês. Mas fora isso, viram duas novas ferramentas, que é o iDiagnose e o iPano, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho desse iPano. Ele vai através de uma radiografia panorâmica, é como se o próprio aplicativo laudasse a sua panorâmica. Então, ele vai mostrar posicionamento, vai comunicar a você todos os detalhes da panorâmica enviada, tá? Então, como se fosse um laudo de radiografia panorâmica. E o iDiagnose, ele é muito completo, eu fiquei bem impressionada com esse aplicativo, com essa ferramenta, que ao clicar ali e você carregar fotografias, radiografia tele, radiografia panorâmica, ele dá um diagnóstico completo do seu paciente, tanto como em relação a proporções faciais, em relação ao sorriso do paciente, em relação à cefalometria, em relação à panorâmica. Então, ele dá um diagnóstico ortodôntico completo desse paciente, tá? Eu já achei muito completo o iCef, não sei se vocês têm utilizado isso, né? Para quem faz radiografias em consultório ou tomografias, ter acesso ao iCef, que é a nossa análise cefalométrica, e poder, em cada um dos ícones que a gente passa o mouse, ter a interpretação da cefalometria, eu acho bem enriquecedor. E além disso, agora eles vão colocar tudo isso dentro de um diagnóstico. E quando a gente clica nessa ferramenta de diagnóstico, ele monta como se fosse um PowerPoint que normalmente a gente faria para apresentar um plano de tratamento para o paciente. Então, ele monta um PDF com todas as informações, fotografias, ele detalha isso, e aí você pode mostrar para o paciente. E tem campos que serão editáveis, caso você queira corrigir alguma informação, tá? Então, bem completo, vai ajudar bastante a gente na comunicação com o nosso paciente. E o que estava faltando, que é esse iOrto app, que é um aplicativo no celular, né, que comunica o paciente, comunica nós, que facilita essa comunicação, que ainda está em desenvolvimento também, tanto para eles, então, ainda para eles não chegaram isso, mas que futuramente sim, tá? Então, tem muitas ferramentas que a gente pode explorar. Eu acho que tem que explorar cada vez mais, e dentro desse iDiagnose já vai ter o iCef, já vai ter o iPano, né? Então, vai ser a ferramenta mais completa, que é esse de diagnóstico, tá bom? Mas tudo isso está aí para a gente utilizar. Não sei se vocês têm usado o iCef com tanta frequência, mas quando a gente começa a observar isso na tele, né? E clicar ali, eu tenho utilizado as duas primeiras cefalometrias, se não me engano, é o Hospital da China, alguma coisa assim, que eu acho que aquela primeira análise é a mais completa, e, e Jarabá e Ricketts, aí você complementa com essas duas, e aí você tem uma boa análise cefalométrica, tá bom? Bem, agora eu vou deixar. Eu vou só parar um pouquinho o compartilhamento, que eu vou fazer. Alguma pergunta, pessoal? Oi, Mi, tudo bem? Essa clínica que tem lá da Angel, os custos para quem trata lá são diferentes de um ortodontista normal? Essa clínica funciona como? Como que funciona essa clínica? A gente perguntou, né, lá no momento os custos, mas
Provavelmente são custos menores, que ele não quis dizer abrir o jogo ali, mas provavelmente, como é uma clínica que representa a End Online, então eles provavelmente têm um custo reduzido, tá? Mas ele, na hora que o Maurício perguntou isso, ele disfarçou, né, e não quis responder. Oi, gente, boa noite, tudo bem, Cris? Eu acho que é isso que a Sô Tudo falou. bem. Essa clínica que nós visitamos é uma clínica modelo da Angel, né? Então é uma clínica que a gente tem o dono, tem tudo, mas eles têm condições diferentes porque provavelmente seja uma clínica da própria Angel. Tanto que eles contaram que eles trataram todos os atletas olímpicos da China, né, Sô? E É, eles trataram lá, entendeu? Então é uma clínica que tem alguns subsídios da própria empresa, por isso também eu acredito que ele não tenha um valor de tratamento lá para a gente ter uma comparação muito dentro do mercado, tá? Mas o que eles tinham de referência é que os tratamentos lá eram bem similares ao que são os nossos, assim, em termos de valores, né? Os primeiros valores que ele falou era a gente estava calculando, parecia ser mais ou menos isso também, assim. Ele falou 20 mil, não era alguma coisa assim, isso? era. Acho que era alguma coisa parecida. Um tratamento Elaine, lá fechado. eles normalmente têm o hábito de cobrar só o fechado, ou existe as duas possibilidades de cobrar mensal? Eles lá têm algum hábito diferente do nosso? Eu não saberia responder, mas pelo que ele falou, eu acho que eu entendi que era um tratamento fechado. E você, Sô? Eu também entendi que é fechado, que não tem essa questão de manutenção, não. Eu acho que esse negócio de manutenção é um âmbito do Brasil. Posso estar enganada, mas eu acredito que a maioria dos lugares faz tratamento fechado. Fora. Deixa eu ver se Era tem alguma outra pergunta no chat. Tinha essa questão da Cris, que ela colocou, mas ela já perguntou no microfone. É isso. A Elida falou que legal, tem que vir logo para o Brasil. O Pro ele deve vir, aí a gente vai. Ainda não temos nem no piloto, né? Sou o Pro. É. E o que eu só acho é que talvez venha mais caro, né? Porque ele vem com alinhadores duplicados para cada estágio. Se ainda ele incluir um MOL, né? Tiver isso incluso, que é aquele aparelho de monitoramento, o preço deve subir um pouquinho em relação aos nossos Select. Mas eu acho que para alguns tratamentos, né, pode ser legal. Eu acho que o Moelle, não sei, na minha concepção, talvez tenha que vir separado, né, para não encarecer tanto o produto. É que Poderia, pode ser uma opção também. porque se não encarece muito, aí fica difícil, né, da gente fazer uso do, do Pro, né? Queria muito testar esse Pro, se tem alguma diferença. Eu tenho receio dos pacientes se embananarem um pouco. Tem que ter uma disciplina, né? Sete Tem que dias, mais ter. 3 dias, né? A gente, Tem a que ser. gente tem que importar a disciplina do chinês também. É, bem, é, vou fazer então a revisão agora do setup. É da doutora Cristiane Tavares. Cris, você quer falar um pouquinho do paciente? Posso mostrar as fotografias dele? Pode mostrar. Só esse paciente, eu já tratei dele quando ele tinha 6 anos, que ele tinha uma mordida cruzada, bilateral. Eu disjuntei e após a disjunção eu fiz uma mecânica 4x2 para erupcionarem os caninos. E agora a queixa dele são os dentes tortos, mas eu gostaria de corrigir a sobremordida, melhorar um pouco a inclinação desses dentes dele que estão um pouco lingualizados, e ele tem esses espaços, que são esses diastemas, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Ele tem um bom padrão, assim, ele tem uma classe 1 ali, porém essa mordida profunda, eu não sei se seria o ideal a gente retrair, apesar de ter um bom perfil. Eu queria ver se por acaso eu achasse que ficasse bom a gente mesializar os dentes um pouco, ao invés de só retrair, aí eu gostaria de tratar assim. Tá. Ahn, tem um leve desvio do mento para a direita, né? Quando ele tinha a É, mordida cruzada, era bilateral? era só que o lado direito era maior.
Ah, ok. Ele tem um resquício ainda do desvio da linha média, provavelmente inferior para o É lado direito inferior. dele. É, Um pouco do resquício da linha média inferior, a tendência de um leve topo ou quase cruzado do 17 com 37, que a gente pode expandir e sobrecorrigir um pouco mais esse quadrante 1, né? Ele isso. tem alguma questão de apertamento? Quando eu finalizei a parte dele de disjunção, quando ele tinha uns 8 anos, a mãe queria que eu intervisse de novo, que ele tinha um bruxismo, mas eu na época não tinha muito o que fazer, porque esse era mais um apertamento mesmo, mas depois ela nunca mais se queixou, se eu tenho contato com ele sempre, e ela nunca mais se queixou, falou que tinha melhorado, e aí eu não fiz nada na época. Eu tentei usar um oclusogard quando eu terminei, mas ele não usou, então, assim, não usou nada. Eu ia colocar como uma contenção logo que eu finalizei, porque ela tinha falado sobre esse bruxismo, e aí ele não usou, então não usei mais nada. Ah, agora eu vou abrir a radiografia. Ele não tem os sisos inferiores, talvez os O superiores não 28, consigam. só parece que está informação, né? É, o 28, uma leve formação no 18, as raízes todas praticamente fechadas. No perfil, ele tem um pouquinho de mento, né? O Tem. desenvolvimento tanto do mento ósseo como do mento mole. Me parece a inclinação do incisivo inferior, ok. Do superior, levemente vestibularizado. Um ponto A NA está sobremordível 24,68. 25,55 em superior. superior e o É, inferior. 24,68. Hum, As vias aéreas levemente. Ele tem algum problema respiratório, Cris? Não, Não? não. Ok. Pelo perfil, o ideal, a gente pode até retrair um pouco o superior, mas aí tem que retrair o inferior, né? Vamos tentar fechar um pouco de retração. Ah, você fez uma intrusão da bateria anterior e inferior. Então, vamos observar desde o estágio 1. Lembrando que o estágio 1, ele é um estágio passivo, né? Tem alinhador, mas não tem movimentação. A gente tem movimentação a partir do estágio 2. A gente pode fazer a escolha da colocação dos atátimas, seja 1, 2 ou 3 ou 4. Isso a gente pode alterar nas preferências clínicas. Eu tinha Nesse caso, alterado para dois, só que aí, como eu fui fazer um kit, eu tinha até alterado. Aí, como esses dias eu fui aprovar um kit, até isso eu fiquei na dúvida. A Elaine me falou, mas ela falou que ela me mostrou onde trocava. Aí a minha dúvida é: eu troquei por causa daquele kits, mas aí agora os outros eu tenho que toda hora mudar. Eu achei que só tinha ficado naquele caso kits, agora mudou todos? o que você pode fazer é que na preferência clínica, lá embaixo tem um box, que aí você pode colocar como preferência clínica instalação do Attachment no 2, mas naquele box você coloca que quando for KID que você quer em 1. Ah, tá. Tá bom. Então, isso Deixa ela essa, eu não entendi deixa porque ela essa tinha pedido. observação dentro do box na preferência clínica. Nosso box já tá assim, Cris. Eu acho que talvez esse tenha sido antes, não? Ah, Porque pode ser. Ah, então tá, então foi. É que aquele é, dia eu te perguntei lá no grupo e você mostrou. Aí eu fui lá e coloquei, mas eu achei que era que eu não tivesse feito correto. não, eu acho que tá certo, porque no nosso box a gente colocou lá do clube. Depois eu Ah, confiro na sua página. tá bom, obrigada. Então, observando ao apertar o play do arco superior, eu tenho uma expansão com uma rotação distal, uma leve mesialização, junto com uma retração da bateria anterior para o fechamento dos diastemas. Mas já tem um pouco de mesialização, principalmente do Q2. A gente já observa essa mesialização. Pouca mesialização do Q1, mas mais do Q2, diastemas abrindo, então algo sequencial, ao mesmo tempo com a retração da bateria anterior. O byte
por causa da mordida profunda, provavelmente foi inserido já o bite para mordida profunda. No arco inferior, ele tem alguns diastemas, rotação mesial alt dos molares, uma mesialização também sequencial dos molares para o fechamento dos diastemas. Já tem mesialização em quase todos os quadrantes, mas um pouco mais de associado à retração da bateria anterior, inferior e da bateria anterior superior. Só acho um pouco rápido esse tratamento. Não sei, você vai trocar de 10 em 10 dias esse tratamento, Cris? No começo eu vou de 12, porque eu não sei como será a colaboração, mas vai ser o completo, tá? Não vai ser o de 30, não. Ok, ok. E aqui, observem comigo no arco inferior, vou isolar o arco inferior. Eu tenho, desde o início, uma intrusão da bateria. Observem que caninos está estagiando primeiro, depois os incisivos. Isso faz parte do estagiamento deles. Até a gente questionou na China, para cada um dos professores que foram palestrar para a gente ali, qual era o estagiamento em relação à intrusão dos incisivos, né? Tem professores que comentaram que sim, fazem caninos primeiro, para depois fazer incisivos, e tem professores que comentaram que fazem tudo junto, ao mesmo tempo. Dependendo, muitas vezes, quando eles fazem todos os 6 dentes anteriores ao mesmo tempo, é quando tem algum grau de interferência com o arco superior e que isso precisa, a intrusão dos incisivos precisa ser mais rápida para eliminar interferências com o arco antagonista. Caso contrário, não tem essa possibilidade de interferência com o arco antagonista, eles preferem fazer intrusão estagiada, caninos primeiro, depois incisivos, tá? Eu gosto agora, né, Poderia como a colocar gente... sobreposição da mandíbula, fazendo a gentileza? Quando a gente... Oi, Celso, tudo bom? Eu Tudo bem, estou tenho... com um cachorrinho aqui doentinho que fica gemendo, então por isso que eu estou Ah, desligando. não tem problema. Então, eu tenho essa intrusão, se a gente for abrir a tabela de movimentos dentários, arco inferior, eu tenho uma intrusão de praticamente 2,7 nos incisivos e nos caninos de 2,7 no 33. E eu tenho uma intrusão, então, estagiada, tá? Observem que eu tenho a crista de intrusão, intrusion ridge, apenas no 41 e no 42, e eu tenho uma Tatmans no 31 e no 32. Quando a gente observa a quantidade de intrusão, 42, 41, comparados com 31 e 32, são praticamente muito semelhantes a quantidade da intrusão. Mas provavelmente algum deles está associado com um pouco mais de intrusão relativa em relação aos outros. Quando a gente tem menos intrusão relativa, eles podem até associar algum artifício que esse attachment. Eu trocaria todos eles por cristas de intrusão, tá? A gente está fazendo essas cristas de intrusão, eu tenho clinicamente achado bem interessantes. Então, quando a gente comprime a crista de intrusão, nada mais são de como se fossem duas bolhas na incisal dos incisivos, né? Então, ficam duas bolhas negativas, então que ficam em contato direto com a incisal dos incisivos. E quando a gente pensa no princípio da semente de melancia, quando a semente de melancia ela é comprimida e ela não tem para onde escapar, o único movimento que esse dente pode fazer é um movimento intrusivo, tá? Eu tenho achado essas cristas de intrusão bem interessantes. Então, nesse caso, os atátmas até serviriam para casos de incisivos mais apinhados, que não é o caso. Talvez os outros incisivos sejam até mais apinhados, né? O 41 e o 42 em relação ao 31 e o 32. Nesse caso, como a intrusão é bem semelhante dos 4 incisivos, eu colocaria a crista de intrusão nos 4.
E, Cris, também deixaria essa intrusão sequenciada. Eu não era Tá. muito fã de sequenciamento de intrusão, né? Mas lá eu vi que é muito comum eles fazerem os setups com essa intrusão. Até então que esse setup é um setup número 1, não foi modificado nem por você nem por mim, e ele está estagiado dessa maneira, né? Então, como se fosse um protocolo deles de estagiamento de intrusão dos incisivos inferiores. Ok. Então, nesse caso, ele trabalhou com intrusão da bateria anterior e inferior, não fez muita extrusão do setor posterior, a gente podia trabalhar um pouquinho mais com extrusão do setor posterior. Sim, na Ele hora que tem eu fui solicitar, eu solicitei aquele que tem intrusão dos anteriores e extrusão dos posteriores, mas até daí você posteriores, cortou. É. tá bom. E agora, mudei a tabela para o arco superior. Observa que o 12 extrui 0,5, o 22, 0,8, né? Esses dentes que extruem, se o sorriso não ficar comprometido, vamos voltar na foto de sorriso, ele é um paciente jovem, é que esse sorriso não foi um sorriso amplo, né? Ele foi o paciente ele não sorriu naturalmente, aí a gente não sabe quanto tem disposição desses incisivos, mas talvez diminuir essa extrusão dos laterais, aumentar um pouquinho a intrusão dos centrais. Depois você me fala como é esse sorriso, se o sorriso ele realmente é um sorriso mais escondido dele. Mas Tá. se eu puder trabalhar com a intrusão dos dois centrais, também vai me ajudar na correção da sobremordida. Lembrar que a correção da sobremordida ainda é um calcanhar de Aquiles com alinhadores, tá? Principalmente por causa da espessura na região dos posteriores. A gente tende a extruir posterior e a própria espessura do alinhador intrui aquilo que a gente extruiu. Então, a gente depende muito do que acontece no setor anterior. E quando a gente corrige o setor anterior de ambos os arcos, então o prognóstico da correção da sobremordida é maior, tá? Nesse caso, fazer a retração da bateria anterior ela é contra, então, o que a gente quer corrigir da mordida profunda. O ideal seria a mesialização do setor posterior. Mas lembrar também que a mesialização, mecanicamente, né, biomecanicamente falando, é um movimento mais difícil, mas é um paciente jovem. Então, a gente pode tentar essa mesialização, sim, tá? Eu não sei se ele tem Bolton, me parece que existe uma desproporção. Talvez a manutenção de algum espaço nos laterais, será que ele concordaria, Cris? Deixa eu só Sim, eu abrir a já tabela de falei. Bolton. Aham. Abrir a tabela de Bolton, então aqui do lado, no canto esquerdo e inferior, ele tem, na região anterior, o arco superior é só 0,17 maior. Eu achei que fosse o contrário. E na região posterior, o arco inferior ele é 0,25 milímetros maior. O que aceitaria? 1,25, né, Su? Não tem tanto que justifique. Talvez essa visualmente parece mais essa discrepância entre os incisivos, talvez pelo desnivelamento, tá bom? Então, ao nivelar, essa discrepância ela parece menor. Ok, eu achei que dava para finalizar com um pouco de espaço nos laterais, mas não. Talvez aqui, Cris, eu reduziria essa quantidade de retração da bateria anterior, tá bom? Tanto Tá, para não prejudicar o perfil e também para não ficar mais difícil ainda a correção da mordida profunda dele, tá bom? tá bom. Aham. Agora vamos checar só, antes de eu começar a mudar, o quanto eu tenho dessa mesialização do setor posterior. Lembrando que o setor posterior, normalmente a mesialização, ela é 1 milímetro, eu estou no arco superior, translação, esse 1,6 ele veio 0,4 para mesial e o 2,6 já veio 1 milímetro. 1 milímetro já é aquilo que a gente fala que de 1 a 2 talvez requeira tanto o uso de elásticos intermaxilares como uma ancoragem esquelética, mas eu acredito que não, porque ele é um paciente jovem, tá bom? Tá. Ok. Sendo colaborador e a gente fazer o uso
Então, eu venho aqui, vou fechar um pouquinho a tabela para não ficar com a tela poluída. Sou, tem Vou algumas clicar. perguntinhas ali no chat. Ah, tá. Peraí. Quer que eu faça para você? Não consegui abrir. Peraí. Pá, pá, pá. O que são os dois riscos na incisal do 42 e 32? 42 e Ah, essa 32. você já respondeu. Ah, dos Power Ridges. Isso. Ah, você já escreveu ali. Obrigada, Elan. Intrusão Ridges. A crista de intrusão é melhor que os bytes no superior? A gente pode usar os dois concomitantemente, tá bom? Eu não vou remover o byte. Apesar de ter visto que o 12 e o 22 instruem durante o tratamento, que são antagônicos ao uso de um byte, eu acho importante o byte nesse caso, tá? Por causa da mordida profunda. Então, manteria o byte, diminuiria essa extrusão do 12 e do 22 e, dependendo do sorriso, dá para até intruir um pouco o 11 e o 21, tá? Só dá sim para intruir, tá? Um pouquinho o 11 e o 21, sim. Tá bom, tá bom. Por que somente os dois e não os quatro? Não sei, Maria. Acho que ela A estava sua perguntando por que que não acionou os intrusion reads nos outros dois, mas você comentou ali que também tinha um movimento, acho que de corpo, né? é, Então ele prevaleceu ali o attachment na prioridade, eu acho. Então, Elaine, boa noite. É Maria, tudo bem? Tudo bem, E- é, Maria? então, ali quando você está fazendo a intrusão dos incisivos inferiores, então você vê que tem duas bolhas do lado direito, no 41, 42 e no 31, 32 não tem. Deve ser uma intrusão do Power Ridge, é isso? Ou ele faz com o próprio attachment? Você diz aquele risquinho azul em cima? É, que são as bolhas, né? Que está fazendo o processo de intrusão, é isso? Isso. E por que que a gente não pode pôr nos quatro? Existe uma não, contraindicação ou não? não, eu sugeri colocar nos quatro esse intrusion read, Aham. aceitar esse intrusion read que, ao meu ver, ele é mais eficaz e ainda assim associado ao byte rank, Os o- attachments. não, não, associado ao byte dos incisivos superiores para ajudar na intrusão da bateria anterior e inferior, né? E Tá. manter, além disso, a intrusão sequenciada. Isso eu acho muito bom, né? A gente já faz mesmo. E agora, esses attachments, ele é só de retenção nos incisivos ou ele tem a função de intrusão também? Ou não? Eles foram colocados pelo próprio software, né? Então, alguma indicação ele tem aqui, provavelmente porque tem algum movimento de corpo ou de torque Algum maior. torque, né? Ah, tá. É, deixa eu Ok. só fazer a leitura do torque desse. Por Como exemplo, todo sistema que tem os recursos que tem gatilhos automáticos, eles têm uma prioridade, né? Então, provavelmente algum dos movimentos desse incisivo, a Sô falou de movimentos relativos de intrusão, e tem também ali quando a gente vê, eu acho que tem bastante, tem mais translação ali, olha, ápice de raiz, tá vendo? Era um ponto alguma coisa, viu? Olha que passou. Que é o movimento de angulação verdadeiro, né? Quando você Ah, leva tá. ali o Angulação de coroa ápice. e raiz. Ah, tá. Certo. Isso, tanto que quando a Sô Hum, passou o mouse em cima, passa de novo, Sô, acho que é um attachment vertical que ele intitula ali, ó. Ah lá, ó. vertical. E aí ah, é para fazer esse movimento da tá, da angulação. angulação. Ah, Ou uma interessante. rotação, mas esse aqui eu acredito que seja pela angulação. Certo. E essa curva de SPI, como que ela vai ficar no final? Ela vai permanecer Sobrecorrigida, sobrecorrigida, né? E o superior vai instruir aqueles os molares e pré-molares serão instruídos também? Uma curva reversa? sim. É que eu tô com o celular, é tão pequenininho, desculpe, viu? Porque eu não consigo ver os A números. tabela, né? Nossa, para mim já está difícil aqui. Mas eu achei interessante essa mineralização dos posteriores, que dificilmente no Invisalign a gente tem isso. Muito difícil. Hum, Nossa, bem interessante. Tá, muito obrigada, viu? imagina. Ok, então o que que a gente tinha visto? Reduzir um pouco a retração da bateria anterior, tanto superior quanto inferior,
né? Para não prejudicar tanto esse movimento, não depender tanto do toque dos incisivos, não ter tanto contato anterior, o que abriria mais a mordida posterior. Então, reduzir essa retração e aumentar um pouco mais a mesialização, né? Então, quando a gente pensa nessa situação, eu posso clicar ali no último molar. A gente até tem um espaço entre o 1.6, ficou um espaço entre 1.6 e 1.7 que a gente pode fechar esse espaço. Eu vou desbloquear, clico em siga, né? Que eu quero múltiplos dentes movimentando ao mesmo tempo. Opa, vários dentes movimentando ao mesmo tempo. E posso mesializar. Eu tinha pedido, a gente tinha feito uma mesialização de 1 milímetro, agora eu atingi já 2 milímetros de mesialização. Não desviei a linha média, e o arco inferior, que tinha um desvio inferior para o lado direito, eu posso trabalhar um pouco mais com mesialização do quadrante 4. Até finalizar com as linhas médias mais coincidentes, ou até um pouco sobrecorrigir a linha média inferior para o lado esquerdo do paciente. A gente tinha feito um pouco solicitado um pouco de intrusão dos incisivos centrais para que os laterais tivessem uma redução da sua extrusão. Então, o 12, ele extrui 1.2 durante o tratamento, e o 22, 1.4. A gente pode selecionar ambos. Chama Power Reads também aí? Esses que estão sendo. Tem Mas é Power Reads que fala também? esses Power Reads que são para torque. Torque Read também. É tudo Read, é Intrusion Read, Torque Read, Torque Read. Ah, Rotation eu- Read, mas eles vão eu- entender se você disser o nome do concorrente. Ai, Eu vou falar aqui uma coisa que acabei de receber uma mensagem, porque eu postei hoje uma foto com o Angel e marquei a Angel. Uma pessoa me mandou uma pergunta que a pessoa, não sei nem se está aqui ou não, não conheço, mandou pelo meu Instagram, que ela se credenciou na Angel Align e que ela é da São Leopoldo de Mandique, eu acho. E como que eu estou falando para os meus pacientes que eu estou cobrando o Angel mais barato. Mas quando a Elaine veio fazer o credenciamento aqui em Ribeirão, lá na própria fábrica, eu estava presente e eu estava realmente cobrando R$ 1.000 a menos do que com o Invisalign. Aí a pessoa me perguntou agora e eu respondi para ela falando que não, que eu estou cobrando o mesmo valor, até porque o argumento que eu tenho, eu já tenho 10 casos em tratamento e que eu estou no Kids nem se fala, assim, que os recursos que nós temos são muito superiores e que o software deles, para mim, é muito superior à relação ao concorrente. Então, eu hoje não estou cobrando menos do que eu cobrava com o Invisalign, e cobro com o Invisalign. eu acho que é uma abordagem interessante. A gente conversou bastante sobre isso aquele dia, né? Posicionamento. Quando a gente oferece um tratamento que custa mais barato, é isso que o colega se preocupa. A gente tem que ficar justificando. Por que que você oferecia um tipo de tratamento e de repente você está oferecendo mais barato? Sabe aquela história de dar desconto para quem não pediu? Depois a gente Sim, fica querendo justificar as situações, né? Então, eu gosto também, eu tenho feito assim na minha clínica, é posicionamento de marca, né? A gente está trabalhando com um produto premium, por mais que ele seja novo no Brasil, e talvez esse seja um argumento que, porventura, a gente pode justificar que ele tem um custo reduzido, mas que talvez ao longo do tempo a gente não sustente, porque a gente vai sempre ficar comparando e usando um produto mais barato,
né? Então, esse aí acho que é posicionamento mesmo, Cris. Eu gosto mais dessa ideia, como eu tinha te falado mesmo. Não sei como a maioria dos colegas tem feito aí. Tem bastante gente credenciada, a gente pode até depois trocar uma ideia sobre isso. É que eu, assim, como eu estou usando, e muitas pessoas estão vendo, eu tenho umas amigas em Goiânia também, que até esses dias uma me ligou, até quando o Maurício foi lá aquela vez, que eu estava no congresso em Goiânia, acho que já tem uns 2 anos, ela estava comigo, eu fui com eles, mas na verdade ainda era o selfie, tá? Nem tinha Angel. E aí eu fui apresentar tudo, e aí elas me ligaram, eram duas que me ligaram falando, ai, Cris, estou achando um credenciamento caro para ser um produto inferior, mas falei, não é inferior, é superior. Então, assim, aí elas falam, então vamos credenciar, tal. Mas, assim, as pessoas chegam achando que é, assim, igual aos outros que nós tínhamos aqui, inferiores, né? Voltando aqui ao setup, pessoal, o que eu fiz? Eu introduzi um pouco mais os incisivos centrais, diminuí a extrusão dos incisivos laterais, quando eu apertei o botão da sobrecorreção, observem que a quantidade de retração da bateria anterior superior diminuiu bastante, está bem próximo do que era o inicial. Então, eu aumentei a mesialização do setor posterior, tá? O que requer ancoragem, né? Então, eu tenho tanto mesialização do quadrante 4, como do quadrante 2, quadrante 1, 2, 4. Vamos ver se no quadrante 3 tem alguma mesialização. Uma mesialização menor é do quadrante 3, 0,9. Então, quando a gente tem essa questão de os 4 quadrantes serem, precisarem de mesialização, eu sempre opto por o setor que é mais difícil fazer acontecer essa mesialização, mas nada me impede que durante o tratamento eu possa, por conta, fazer cuts em sentidos opostos para ajudar na mesialização do setor superior. Por isso que a gente tem que ter essa avaliação clínica cada vez que o paciente vem ao nosso consultório. Então, o arco inferior, ele é mais difícil de acontecer a mesialização, então eu vou dar preferência para o uso do elástico de classe 2. Aqui, vocês usariam ele na forma de cut, então recortando o alinhador na forma de gancho, ou vocês fariam o uso do angel button? Escrevam para mim aqui no chat o que vocês fariam de escolha para esse tratamento. A Thaís colocou uma observação. Como está mesializando, não seria ruim instruir o setor posterior? Sim. E nesse caso, o que ajudaria mais? Então, eu preciso da extrusão e, ao mesmo tempo, da mesialização. O que vocês colocariam como... O que vocês colocariam como ancoragem? A Thaís escreveu o angel button, a Tati escreveria o button, o angel button, a Cris também. A Cris, Ana Cristina, o Angel Button. Estou observando que nenhum dos attachments aparece ser os Precision attachments. Todos parecem ser convencionais. Você mudaria algum? Eu ainda vou chegar ali na questão dos attachments. Espera só um pouquinho, tá bom, Élida? Kênia também falou do Angel Button, Angel Button, Angel Button. Mini implante, a Maria Regina. Um paciente jovem, Maria, eu tentaria apenas com ancoragens. E dependendo tanto da colaboração do paciente em relação do uso do elástico, se você perceber que não, aí sim, passar por uma questão de ancoragem esquelética. O Celso colocaria o angel button no superior e colado no inferior diretamente no dente. Também penso assim, Celso, por causa da extrusão do setor posterior e inferior para correção, para planificação da SP. A Thaís colocou ali o mini implante, a Dirce também o mini implante, a Patrícia o angel button para manter o attachment no dente e não girar o dente superior. Superior
concordo com você, tá? Tem a questão do torque dos incisivos superiores, então o angel button provavelmente eu não colocaria ali na mesial entre lateral e canino, eu colocaria na distal do canino. Angel button e colar no inferior, a Miriam também, e o controle do plano oclusal é mais eficaz com angel button, mas acrescentaria ancoragem extra. Nesse caso, pessoal, eu colocaria diretamente sobre o dente se tiver essa altura. Você vê que... deixa eu tirar a sobreposição. Vocês observem que já não tem uma altura inicial muito boa na região posterior, tá? Mas dá sim para colocar um elástico. Então, se eu tenho uma mesialização associada a uma extrusão, lembrar sempre que a extrusão é o alinhador escapando do dente, não o alinhador em contato com o dente. Então, a extrusão mais eficaz seria aqui associada direto colada ao dente. Então, eu venho aqui, removo a Tatman, vou colocar um recorte do lado. Aqui tem um pouco mais de espaço para a gente colar também, mas isso é positivo porque o quadrante 4 é o quadrante que eu mais preciso dessa mesialização. E do angel button, clinicamente, tenho percebido que toda vez que eu coloco o angel button entre lateral e canino, ele passa a ser muito... O paciente ele se incomoda bastante com a estética desse alinhador. Mas, nesse caso, a minha escolha, talvez por um elástico um pouco mais curto, então um oitavo médio, a minha escolha para o angel button um pouco mais para a distal do canino e não entre lateral e canino, não só pela estética, mas também porque eu preciso de um torque vestibular da coroa dos incisivos superiores na ajuda da correção, tanto da pequena retração como na correção, então, do torque para diminuir o contato na região dos incisivos, tá? Então, tem um torque vestibular de coroa. E aí eu não tenho uma pressão, um efeito do uso do elástico sobre os incisivos tão diretamente, tá bom? Então eu tenho angel button na distal dos caninos superiores, tenho recorte para botão na região dos molares, vou finalizar com contato mais pesado no setor posterior, tenho uma intrusão sequenciada dos incisivos e caninos inferiores, diminuir a extrusão dos superiores, diminuir a extrusão dos incisivos laterais superiores. Aqui eu posso até deixar essa imagem do dente 1.7 mesializando, mas eu sei, certamente o paciente vai ter, durante a erupção desse dente, provavelmente ele vai ter alguma desadaptação nessa região e necessitar de alinhadores adicionais, um refinamento nessa área, principalmente porque ele está vindo quase que cruzado e a gente não tem muito apoio do alinhador nessa região, tá? Lembrar, a maioria dos attachments, alguém comentou sobre os attachments, maioria dos attachments aqui são todos convencionais, alguns mais biselados que os outros, pensando então já na rotação. Toda vez que a gente tem uma mesialização do setor posterior e tiver altura suficiente, então optar por os retangulares verticais, como já está aqui na maioria dos dentes. Só vou ajustar um pouquinho a posição de cada um deles. E na região anterior, por ser uma região que necessita de um pouco mais de retentividade, eu gosto um pouco mais do horizontal comparado com o vertical. Eu acho um pouco mais retentivo na região, principalmente lembrar que eu removi as intrusões, que eram os power bridges, né? Que eu removi do 11 e do 21, e aí, por ser dentes mais curtos, de coroas mais curtas, e faço desadaptação desse recurso, e aí eu opto, então, por uma retenção nos dentes adjacentes, para o efeito ser maior na região onde eu preciso de maior torque.
esse estava com uma Tátima de retenção, eu posso, por causa da mesialização, trocar por os verticais. E nos molares que a gente não tem altura, os horizontais. E aonde está tendo um pouco mais de contato, eu removi o contato, não cabe um vertical ali, canino pode deixar, e lembrar que os incisivos a gente pode até remover, porque eu coloquei ali nos comentários que eu vou querer a crista de intrusão, os intrusion ridges no 31 e no 32. Onde tem essa sinalização de exclamação, que o ponto de contato ele está maior nessa região, mas é proposital, já que a gente vai deixar como uma sobrecorreção da extrusão dos posteriores. Ok. No arco inferior, na sobreposição, eu tenho praticamente mantendo sem nenhuma retração da bateria anterior e inferior, praticamente com mesialização do setor posterior e intrusão da bateria anterior, com uma leve sobrecorreção da linha média inferior, já que a gente observou que mesmo corrigindo a mordida cruzada, a gente teve ali ainda temos um desvio da linha média inferior para o lado direito do paciente. Quando a gente abre estágios, ela está praticamente e todos os dentes movimentando ao mesmo tempo, mas tinha um sequenciamento, sim. E eu vou pedir novamente para sequenciar tanto o superior quanto o inferior. E provavelmente, Cris, vai ter uma alteração na quantidade de estágios, tá? Porque na aba estágios, apesar de a gente enxergar que todos os dentes estão caminhando ao mesmo tempo. Ok. Então, sobrecorreção da bateria anterior. Vou sobrecorrigir. Eu tirei o recurso que me auxilia no torque, porque os dentes são de coroas curtas, né? Então, eu posso sobrecorrigir o movimento do torque no próprio 3D. Então, eu venho em dente. Vamos fazer primeiro a leitura de quanto está realizando de torque. Então, por exemplo, o dente 11, se eu coloco ápice em raiz, eu tenho um torque lingual de 3,7 milímetros. E a coroa vai para labial 8,3 graus. Lembrar, então, que do ápice, o movimento da translação a gente vê em milímetros e a coroa a gente tem a leitura em graus, tá? Então, ele já está fazendo um torque lingual de raiz vestibular de coroa, tá? O dente 12 também tá, mas ele tá um pouquinho menor. O torque de 0,6 para lingual para 2 graus para vestibular. O dente 21, ele tem 3,6 para lingual, com torque vestibular de coroa de 7,8. E o 22, de 0,6, os laterais com torque menor em relação aos centrais. Mas, inicialmente, os centrais são os que mais necessitam desse torque. Já está com bastante torque, né? 3,7 para lingual e 3,6 já está sobrecorrigido. O próprio software, ele já faz uma sobrecorreção do torque. Ok, Cris. Então, eu vou encaminhar dessa maneira, tá bom? Tá ótimo. E eu gosto de tratar sempre ambos os arcos, quando possível, sempre tratar ambos os arcos com mais ou menos a mesma quantidade de estágios. Lembrar que quando um arco ele trabalha com poucos estágios em relação ao outro,
normalmente a gente enxerga alguma colisão no setor posterior. Então, imagina que ambos os arcos expandem. Se o arco inferior ele é tratado em 10 estágios, o superior em 20, certamente a expansão do arco inferior vai ficar aquém, porque ela é feita nesses 10 estágios e o arco superior não chegou nessa quantidade da expansão. Então, quando possível, quando a gente não precisa limitar a quantidade de estágios, tentar tratar ambos os arcos com a mesma quantidade de estágios. Ok, mesarização, elástico de classe 2, e que nada impede que mesmo que você atinja, então dependendo do estagiamento, atinja o fechamento do diastema, e quem está atrasado é mesialização do setor posterior superior, nesse caso realizar um cut com o próprio alicate que você tem. Então, nesse caso, para já imaginar que eu posso necessitar dessa ancoragem de elástico de classe 3, eu vou deixar posicionados a tátimas de uma maneira que facilite ela recortar o alinhador ali na distal do 26, 16, e na distal do 26, e na mesial do 33. Já imaginando que ela possa ter alguma interferência. Esse eu vou deixar ele um pouquinho menor para não ter interferência com o arco superior. Ok, fiz. Deixa eu só ver se o alinhamento do arco inferior tá ok. Falta um pouquinho de mesial alt descendente. A anatomia dos primeiros prés está bem diferente, né? Por isso que ele deu o Bolton alterado. Os primeiros Sim. prés inferiores, eles são bem mais largos. Ok. E a sobrecorreção da linha média. Eu tenho tido dificuldade para centralizar linhas médias quando elas estão bem, quando elas estão com desvio. Então, tenho feito bastante sobrecorreção em relação à linha média, tá? Aqui eu tenho pelo menos 1 milímetro da sobrecorreção da linha média, inferior para o lado esquerdo da paciente. E nada impede, caso você tenha dificuldade durante o tratamento de centralizar a linha média, de fazer uso de um elástico mais pesado do lado direito da paciente em relação ao lado esquerdo, tá bom? Então, se bom. atentar para isso também, tá? Hum? Se eu pudesse, eu colocaria um attachment nesse molar, mas ele tá tão curto que vai dificultar ali. Mas eu tenho retenção para essa quantidade de intrusão. Ok. Eu vou enviar, tá bom, Cris? Tá bom. Elan, você quer mostrar agora? Posso sim, Sô, tem só umas perguntinhas aqui no chat para a gente finalizar. Até em relação a essa questão dos segundos molares, tem uma pergunta aqui do Celso. Eu me preocuparia com a irrupção do 37,47 e o 17,27 precisaria de um controle vertical, me parece braquifacial. Se for dólico, precisaria de um controle adequado. Ali eu acho que o que precisaria talvez um refinamento, né, Sô? Depois cuidar desses segundos aí, porque realmente ele tem um que nem foi capturado pelo scan, né? Certamente vai precisar, porque eles vão precisar de mesialização, eles não têm coroa suficiente para essa mesialização. Mas eu optaria pela mesialização ao invés dessa retração da bateria anterior, tá? Porque durante a retração, o controle de torque mais a retração vai ficar muito difícil e vai prejudicar perfil e vai dificultar a correção da sobremordida. Então, do planejamento, o ideal seria a mesialização, mas certamente a necessidade de um refinamento para incluir melhor esses segundos molares, tá?
Em alguns casos, como é um paciente que vai trabalhar, né, a mordida profunda, tem o bite, tem os intrusion reads. Se for um caso que os molares, nesse momento, a gente não estiver fazendo movimentos muito relevantes, até poderia deixar sem eles, né, recortar a distal ali dos primeiros e deixá-los livres para trabalhar com eles no segundo momento, porque daí a gente já vai facilitando uma extrusão, né, uma extrusão passiva, tá? Não é má ideia também. Às vezes eu faço isso, eu vejo que não tem altura, não tem controle, você quer aquele efeito secundário, que seria deletério, no caso seria benéfico, também pode cortar e deixar ele de fora um tempinho aí, e depois voltar com ele no refinamento. A Thaís perguntou da angulação do 15, mas acho que você tinha comentado, se não, ela perguntou Angulação se não de quê? tinha, do dente 15. Não seria nem necessário, né, Thaís? Eu removeria essa angulação do 15. Bem lembrado. Cris, depois você me avisa. Todo dente que faz uma angulação, mas necessita de uma mesialização, seria ao contrário. A sobrecorreção da angulação do 15 seria para mesial, Tá. contrário do que está aqui. Muito bem observado, tá? A Dirce colocou sobre o Angel Button, como precisa de tórico vestibular. Ah, esse você comentou, que você jogaria ele para distal e não para mesial do canino, né? Isso ela Um comentou pouco sim, mais para Dirce. distal, só para não ter tanto efeito sobre o torque que eu quero exercer sobre os incisivos superiores, tá? E clinicamente eu tenho observado que todos que eu tenho colocado na mesial, né? Então a explicação do angel button na mesial do canino é para deixar o elástico um pouquinho mais horizontal, né? Mas muitos casos que eu tenho deixado na mesial do canino, os pacientes têm reclamado, mesmo que a gente coloque exatamente na depressão que a gente tem ali entre lateral e canino, muitos têm questionado, ou porque machuca, ou porque é antiestético, mesmo ele sendo dessa maneira transparente, tá? Então, hoje eu tenho optado mais para distal do canino e com o aumento da força do elástico. Então, ao invés de um 3,16, tenho colocado um oitavo médio. Legal. Acho que é isso. As perguntas do chat estão respondidas. Eu vi gente falando que não tinha conseguido escrever, mas depois, gente, a Soraya é da casa. Mandem lá no nosso grupo do WhatsApp do clube ou mandem no Instagram, que a gente ajuda vocês nas outras dúvidas, tá? É isso. Obrigada aí pela aula. Você sempre muito cuidadosa, sempre com raciocínio aí super lógico, didático e ajudando a gente aí Imagina. nessa educação do Angel. A sua é nossa consultora já faz acho que já tem década, né, Su? Trabalha com a Uhum. gente aqui. E aí, em todo projeto que eu falo, Soraya, vamos nesse, ela fala, ah, Elaine, vamos. E aí a gente faz sempre os cursos e tudo mais. Então, obrigada, Sô. Eu sei que você está super cansada aí. E Imagina, imagina. super Eu obrigada. gosto muito de fazer setup, então, para quem já me conhece, já é a nossa vida, né, Elaine? É isso aí. Então, só lembrando vocês que a gente tem um clube que nós chamamos, né, que é um clube de educação. A gente faz educação não só do Self, fazemos também de Invisalign na Team One, e agora estamos com essa novidade do Angel já esse ano, então tem sido muito legal, porque como a Sô falou, é uma empresa que tem recursos diferenciais, né? Não é mais do mesmo, gente. É o que a Cris comentou, a gente não pode posicionar como um inferior, não tem nada disso. Quem conhece o sistema e o intuito é que vocês estudem conosco para vocês perceberem que situações até temos recursos diferenciais, não só para o Kid, mas para os adultos também, como a Su mostrou ali o Angel Button, tá? Então fica um convite para vocês estudarem conosco. Eu vou jogar depois esse link ali também no chat. Quem quiser fazer parte do grupo, é uma inscrição gratuita, vocês participam de alguns conteúdos educacionais conosco. Vocês devem clicar no registre-se, depois preencher só um cadastro para a AdTech e aí a gente vai estudar nas mentorias, tá? Nas mentorias, que seria o nosso clube da Angel Aligner, a gente tem webinars fechados, esse de hoje foi aberto, mas a gente tem webinars exclusivos para o grupo.
A gente faz eventos presenciais de treinamento, eventos de caso clínico, de revisões de setup, tem a mentorias dos casos, e nesse início, a AdTech, a gente tem uma parceria com eles, e isso não está sendo cobrado, né, dos doutores, então é um serviço gratuito de assessoria nos planejamentos, e o nosso grupo do WhatsApp, que é super ativo, o pessoal pergunta bastante, o pessoal se ajuda, a gente consegue tirar as dúvidas quase que em tempo real lá, então ajuda bastante aí na nossa curva de aprendizagem. Nosso próximo encontro, semana que vem, segunda-feira, é um webinar aberto. A Gabriela, lá de Salvador, pediu que eu fizesse um evento para ela em Salvador, então eu estou abrindo o convite a vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Angel e os recursos, a gente vai falar num webinar na segunda-feira, às 8h15. Depois no nosso Instagram, a gente deixa o link para vocês, tá bom? Então, encontro segunda-feira, às 8h15, num webinar de pré-credenciamento. Nossos próximos cursos, dia 1/10, a gente tem um credenciamento para quem ainda não se inscreveu, não é credenciado, mas esse já está esgotado. Depois tem um encontro online dia 15 e 16, vai ser o nosso único credenciamento online aí de 24. Depois nós temos 18/10 em Salvador e 8/11 a gente volta para São Paulo. Esse de Salvador, quem é da região e já é credenciado, a gente vai ter, como a gente está no espaço grande, a gente vai conseguir abrir para ouvintes também. Tá? Então, quem já se credenciou e quer assistir novamente o credenciamento conosco, ou se credenciou com outro colega, ou conosco mesmo, tem como fazer novamente, assistir novamente a aula, tá? Então, fica aí um convite, quem quiser ir para Salvador. E outros lugares que a gente vai falar sobre Angel com vocês, então no SPO, em Maringá no Excelência, temos aí algumas outras oportunidades também futuras, tá? Então era isso que eu queria falar só no final, marcar os nossos próximos encontros, agradecer de novo você por estar aqui conosco sempre, muito obrigada, minha super Obrigada a amiga aí. você, Elaine. E é só vou deixar uma palavrinha que eu quero que vocês, aquelas ferramentas que eu passei hoje para vocês, façam uso delas, tá? Eu tenho percebido que a cada paciente, principalmente os pacientes crianças, os kids que vocês estão encaminhando, que seja mesmo no Select, que vocês estão encaminhando pacientes jovens, façam uma análise mais detalhada da cefalometria, não deixa passar isso. Façam uso da ferramenta, porque ela é muito, muito, muito enriquecedora, tá? Vale muito a pena. E quando passar por um alinhador de refinamento, façam a sobreposição. É muito interessante a gente colocar e entender o que o alinhador funcionou, o que faltou funcionar, foi o movimento dentário, foi a base do que aconteceu aquela correção, né? Então, para o nosso estudo, né? Fazer refinamento é muito enriquecedor para a gente tirar as conclusões, tá bom? E um comentário que era assim unânime, a Renata está aqui também, estou vendo ela lá no chat, foi conosco para a China. A Renata Vale mandou um beijo a isso. A gente teve uma impressão que é uma coisa muito legal para o ortodontista. Todos os recursos que eles criam, gente, para diagnóstico, para venda, é focado no ortodontista, no tratamento ortodôntico. Então, é muito legal, porque tudo que eles aplicam de tecnologia não tem nada a ver com a estética, não tem nada a ver com o restaurativo. Eles até às vezes pecam, né, nessa história da estética. A gente vê uns attachments grandes, mas eles fazem tudo muito biomecanicamente funcional. Então, os recursos que eles criam com toda a tecnologia, inteligência artificial, tecnologia, é sempre voltado para o diagnóstico e o planejamento do ortodontista. Então, são essas ferramentas que a sua mostrou. O iSmile Maker foi o primeiro lançamento, e a gente às vezes até dava risada, porque tinha alguns nas simulações que nem ficavam tão bonitas, né? Eles mostravam o alinhamento, mas talvez também por ter que adaptar a esse nosso gosto estético ocidental. Então, são vários ajustes que eles estão fazendo e eles muito preocupados com o nosso feedback. Quem está fazendo já tem a experiência de toda vez que você faz a revisão, que você aprova um tratamento,
Eles falam, gente, me dê uma nota, o que que você achou? Comente sobre isso. E eles realmente leem e a gente recebe o feedback, até dos casos que vocês não aprovam, eles preocupados porque isso está acontecendo, se o serviço não está satisfazendo e tudo mais, tá? Então é legal trabalhar aí ao lado de uma empresa, só para vocês saberem que valoriza muito o ortodontista e a especialidade e o tratamento e se empenha em trazer novos recursos para a gente, tá bom? É Muito bom, isso. pessoal. Obrigada. Um beijo a todos, Obrigada a gente. você, Elaine. Obrigada, pessoal. Até Obrigado a mais. vocês. Tchau, Espero Boa tchau, vê-los em noite. gente. breve. Um Boa beijo. noite para vocês. Boa Muito noite, Obrigada, boa Michel. noite. obrigada, Beijo. obrigada, Su, Beijão. obrigada, Elaine. Noite, queridas.